Eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 4, no versículo 8. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Eu creio que é uma passagem conhecida por todos nós. Como hoje é dia das mães, o que eu quero compartilhar com os irmãos é sobre como ser uma mãe sábia. E, na verdade, não vai ser uma pregação, nós vamos refletir juntos sobre essa mulher, a mulher sunamita. Versículo 8 diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, ele entrava para comer. Então aqui a palavra do Senhor, ele não dá o nome dessa mulher. Ele não traz o nome dela, simplesmente diz que ela era uma mulher sunamita, ou seja, ela vivia numa cidade chamada Sunem. Sunem ficava próximo do mar da Galileia. E Eliseu, ele era um profeta de Deus. E ele viajava anunciando a palavra de Deus. E todas as vezes que ele passava por aquela cidade, por Sunem, ele ficava na casa daquela sunamita. Por quê? Porque ela dava a ele algo para comer. A palavra do Senhor diz até fala assim, pelo menos aqui na minha versão diz assim, que a sunamita o constrangia a comer o pão. Aqui vem a primeira atitude que eu admiro nessa mulher e que nós devemos admirar. O fato dela se preocupar com aqueles que serviam ao Senhor. Talvez o profeta tenha ficado meio constrangido. Não, deixa para lá, não precisa não. Mas a palavra do Senhor diz que ela constrangeu ele a comer o pão. Ou seja, você vai receber a bênção que eu tenho para te dar? Sim, porque é Deus quem está mandando eu te abençoar. Quantas vezes nós temos feito isso, querido? Quantas vezes nós temos abençoado uma pessoa que nós não conhecemos, uma pessoa que é desconhecida para nós? É fácil para a gente abençoar aqueles que são da nossa casa, aqueles a quem nós conhecemos. Mas e abençoar aquele que a gente não conhece? Constranger ele a comer o pão. Esse foi um exemplo da sunamita para nós. E diz o versículo 9 assim: ela disse para o seu marido: vejo que este, que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Segunda coisa que essa sunamita tinha, e que uma mulher sábia, uma mãe sábia, uma pessoa que quer ser sábia precisa ter, se chama discernimento de espírito. Aquela mulher sabia que aquele era um homem de Deus, porque o espírito que estava nela era o mesmo espírito que testificava no profeta. Então ela sabia quem ele era, ela sabia que ele era um homem enviado por Deus, ela tinha discernimento. Então ela disse assim para o marido dela: façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, ele vai se retirar para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o seu quarto e se deitou. A palavra diz: façamos-lhes. Ela não falou assim: eu vou fazer sozinha, vou contratar um pedreiro e vou mandar fazer um quarto para o profeta. Não, ela disse: façamos. Porque tudo que ela fazia em acordo com o esposo dela. Ela disse: façamos. Então, outra coisa que nós aprendemos com essa mulher sábia é fazer as coisas em acordo. Depois diz que o profeta, vindo para ali, retirou-se para o quarto e se deitou.
Então ele disse para o servo dele, para o moço que o acompanhava, chamado Geazi, disse assim: olha, chama essa sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. E este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale ao teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Queridos, generosidade gera generosidade. Como a sunamita tinha sido generosa, o profeta então ficou imaginando o que nós podemos fazer para essa mulher para retribuir essa generosidade dele. Como ele estava indo se encontrar com o rei, com o capitão do exército, então ele imaginou: talvez ela queira algum favor do rei, talvez ela queira algum favor do capitão do exército. Vamos retribuir o favor que ela tem nos prestado. E então ele manda o Geazi chamar a sunamita. Fala: olha, chama ela. E ele diz para ela: olha, nós estamos indo. O que você quer do rei ou do comandante do exército? Você quer que manda prender alguém, soltar alguém? Você quer algum favor do rei? Você quer qualquer coisa? Peça. E eu vou levar o seu pedido adiante. Mas aquela mulher, queridos, ela não pediu nada. Ela simplesmente virou para o profeta e disse assim: olha, eu habito no meio do meu povo, ou seja, eu sou feliz com o que eu tenho, eu sou feliz onde eu moro, eu sou feliz com a minha vida, eu não preciso de nenhum favor do homem, eu não preciso de nenhum favor do rei, eu não preciso de nenhum favor do comandante do exército, porque eu sou feliz. Eu quero que você pergunte para a pessoa que está aí do seu lado: você é feliz? Se chegasse o profeta para dormir na sua casa hoje, chega o profeta de Deus. O profeta de Deus dorme lá no seu quartinho de visita. E de repente ele manda te chamar e fala assim: pede um favor que eu vou te fazer. O que você pediria? O que você pediria? Chega alguém para dormir na sua casa que diz assim: olha, amanhã eu tenho uma audiência com o presidente da República. O que você quer? Você quer que eu peça para isentar os seus impostos pelo resto da sua vida? Você quer que... O que você quer que eu peça? E a mulher não pediu absolutamente nada. E o mais interessante é que, além de não pedir nada, ela disse assim: olha, eu habito no meio do meu povo, eu estou feliz na terra onde eu vivo, eu estou feliz com a casa que Deus me deu, eu estou feliz com o que eu tenho. Aí você pode falar assim: ah, mas talvez ela não tenha pedido porque ela era rica. Não, queridos, ela não pediu porque ela era uma mulher sábia, porque tinha uma coisa que ela não tinha, mas ainda assim ela não quis pedir ao homem de Deus. E quantas vezes nós não pedimos, pedimos e pedimos? Nós dificilmente falaríamos como essa mulher falou: não, obrigada, não preciso de nada não, está tudo certo na minha vida, está tudo jóia, eu não preciso de nada. Quando nós chegamos diante da presença do Senhor, a primeira coisa que a gente faz é pedir. Dificilmente a gente agradece. Dificilmente a gente fala assim: Senhor, obrigado, eu estou feliz com aquilo que eu tenho. Por quê, amados? Porque a gente sempre quer mais. Você queria tanto uma casa, aí o Senhor pega e te dá uma casa. Aí você não está feliz com aquela, você quer outra. Aí você fala: Senhor, eu quero outra. Aí o Senhor te dá outra, mas você também não está feliz com aquela, aí você quer outra. O Senhor te dá um carro.
Aí você quer outro, aí você quer outro, você quer outro. Que isso, amados, é nosso, é do ser humano. A gente nunca está feliz com aquilo que a gente tem, porque a casa do vizinho é sempre mais bonita que a nossa, o carro do vizinho é sempre mais bonito que o nosso, o filho do vizinho sempre é mais inteligente do que o nosso, sempre é mais obediente do que o nosso, tudo do outro é sempre mais bonito do que o nosso. A gente nunca está feliz com aquilo que Deus nos deu. E essa mulher, ela nos dá um exemplo quando ela diz: eu sou feliz com aquilo que eu tenho. Agora é interessante que essa mulher, ela era estéril. Ela não podia ter filhos. E naquela época, queridos, uma mulher que não podia ter filhos, primeiro porque a mulher já tinha uma condição abaixo do homem na sociedade. Segundo, uma mulher que não podia ter filhos era uma mulher que não prestava para nada. Para nada. Então, se o homem se casasse com uma mulher e ele descobrisse que aquela mulher era estéril e ela não poderia ter filhos, o que ele poderia fazer? Ele poderia se separar daquela mulher, largar dela e casar com outra. E ele não estaria fazendo nada errado, porque ele estaria fazendo algo para que a descendência dele se prorrogasse sobre a terra. Mas aquela mulher, ela não pediu um filho para Deus. Ela diz: eu sou feliz com a condição que eu tenho. A minha limitação é ser estéril, mas mesmo sendo estéril, eu sou feliz com a condição que Deus me deu. Eu pergunto para você nessa noite, querido, qual é a condição que o Senhor te deu? Qual é a sua limitação? Você é feliz com Deus, apesar das suas limitações? E a nossa limitação, ela pode ter várias caras, cada um pode ter um tipo de limitação diferente, mas nós somos felizes ainda com as nossas limitações? Essa mulher era. Então o profeta ficou meio decepcionado e no versículo 14 a mulher saiu e ele perguntou assim para o Geazi: Geazi, o que nós podemos fazer por ela? Ela diz que é feliz, que ela não precisa de nada. Aí o Geazi falou assim: olha, Eliseu, ela não tem filho. E o marido dela já é idoso, já é um velho. Ela não tem filho. Talvez o profeta tenha se perguntado: puxa vida, mas por que então ela não me pediu para orar a Deus, sabendo que eu sou um homem de Deus, para que desse um filho para ela? Eliseu então manda chamar a sunamita. E ela se coloca à porta do quarto dele. E diz o profeta para ela, no versículo 16 diz: por este tempo, daqui a 1 ano, você abraçará um filho. No versículo seguinte, quer dizer, na continuação desse versículo, diz assim: ela disse: não, meu senhor, não mintas para a tua serva. Ela deve ter pensado: puxa, meu marido é idoso já, eu também já passei da idade de ter filho. Olha, não precisa querer me agradar não, Eliseu. Eu estou bem do jeito que eu estou, eu não preciso ter filho, não precisa me agradar não, não mente para mim, porque eu sei que meu marido não tem condições de me dar um filho mais na idade que ele tem. Mas aconteceu que a palavra do homem de Deus se cumpriu. E no versículo 17 diz que aquela mulher, ela concebeu e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo a palavra do profeta Eliseu. Aquela mulher não pediu, mas porque ela era uma pessoa satisfeita com aquilo que ela tinha. Ainda que ela não pedisse, o Senhor quis abençoar a vida dela. E então o Senhor concedeu a ela um filho. E aconteceu do jeitinho que o profeta disse. 1 ano depois, o Senhor dá um filho para ela.
Imagine como aquela mulher ficou feliz, queridos. Imagina a felicidade dela. Agora ela ia ser uma mulher respeitada pela sociedade. As pessoas não iam mais apontar para ela falando assim, ó, aquela ali é aquela mulher que não tem filho. Aquela mulher ali é a mulher que o marido não quis largar dela, mesmo ela não tendo filho. O Senhor honrou a vida dela e deu aquela criança para ela segurar nos braços. Imagine o amor que aquela mãe tinha para com aquela criança. O versículo 18 diz: tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Nós vemos aqui que ele era um menino. E ele foi ter com o seu pai, que estava trabalhando. Fiquei pensando nisso daqui, eu falei, puxa vida, o menino foi trabalhar com o pai dele. Foi lá. Às vezes eu mando meus filhos lavar a louça, né? Eu lavar a louça? Né? A gente fala, vai arrumar seu quarto. Arrumar o quarto. Né? E fica aqui um exemplo para nós que desde criança nós temos que ensinar os nossos filhos a trabalharem. Ela mandou o único filho que ela tinha para trabalhar, não importava que ele era menino, não. Olha, vai lá com o seu pai, lá na roça. Vai lá, ele está lá, você vai lá junto com ele. E aconteceu que, chegando o menino, ele disse para o seu pai, ai, a minha cabeça. Então o pai disse para o servo, leva ele para a mãe dele. O menino começou a reclamar de fortes dores de cabeça. E o pai, sabendo que ele não tinha condições de fazer nada ali naquele momento, e consciente das limitações dele, manda levar ele para quem? Para a mãe, para que a mãe pudesse cuidar dele. É tão legal, né? É tão legal quando a gente está doente e a gente tem alguém para cuidar da gente, não é? A gente está doente, aí você fala assim, quando a pessoa está doente, você faz tudo que a pessoa quer, né? Ai, queria comer tal coisa. Ai, quero comer bolo de chocolate. Aí faz bolo de chocolate. Ai, queria comer sopa de não sei do que. Aí faz sopa de não sei do que. Ai, queria comer não sei o que, né? Quando a pessoa está doente, tem alguém que cuida dela, é maravilhoso, irmãos, ficar doente. Por quê? Porque o doente, ele merece cuidados especiais, né? Só não pode querer engatar a marcha de viver doente, né? Para querer viver sendo mimado. Mas geralmente é mãe que faz isso, né? Dificilmente pai vai fazer a sopinha que o filho quer, né? Vai tratar o filho ali. Ai, eu tô com frio, mãe. Pega aquela coberta lá pra mim. Eu tô meio doente, né? Vai lá pegar a coberta pra mim, me cobre aqui, né? A mãe, queridos, aquela que gerou, aquela que carregou o filho dentro da barriga, ela não mede esforços para cuidar do filho doente. De jeito nenhum. Nem são, quanto mais doente. Ela vai fazer tudo o que ele quer. Vai fazer a sopa, vai pegar a coberta, vai fazer de tudo. E aquele menino foi levado para a mãe dele. E a palavra do Senhor disse que aquela mulher de joelhos, ela se ajoelhou e deitou o filho no colo. E ela ficou ali cuidando do filho dela. Só que no versículo 20 diz que quando foi meio-dia, o menino morreu. Aquele filho que ela não tinha pedido, mas que ela tinha ganhado do Senhor. Aquela bênção, aquele sonho dela de ser mãe que havia se concretizado, estava agora morto. Algum sonho seu já morreu alguma vez, querido? Você já teve alguma vez que enterrar algum sonho seu? Aquela mulher, ela estava com o sonho dela acabado. Se fosse
fosse eu ou você, certamente a gente pensaria, puxa vida, Deus, mas eu não te pedi um filho. Por que o Senhor me deu esse filho e agora me tira ele? Por que o Senhor concede um desejo do meu coração, ainda que eu não tenha te pedido, e agora o Senhor leva o meu filho? Talvez você que já tenha perdido um ente querido, a primeira coisa que vem no nosso coração é: por que Deus fez isso comigo? E você se revolta de certa forma contra Deus. E aquela mulher, ela poderia ter sentido ódio de Deus, ela poderia ter ficado brava com Deus, ela poderia ter, sabe, assim, ficado irritada com Deus. Você já conversou com alguém que tem ódio de Deus? Você vai pregar para a pessoa e a pessoa fala assim: olha, eu tenho ódio de Deus. Aí você vai fazer: mas por que você tem ódio de Deus? Ah, porque Deus tirou minha mãe quando eu tinha 4 anos de idade. Isso não é um Deus de amor. Ah, porque Deus permitiu isso ou permitiu aquilo. Essa mulher era uma mulher que ela tinha todos os motivos para ficar com raiva de Deus. Mas ela tem uma atitude diferente, porque ela era uma mãe sábia. Quando alguém morre, o que a gente faz? Irmãos, vocês estão aí? O que a gente faz quando alguém morre? Depois que a gente chora, o que a gente faz? Vai procurar o prever, não é? Para providenciar o funeral, não é isso que a gente faz? Aí a gente vai procurar providenciar o funeral, o terreno. Aí, se é literalmente alguém que não tem onde cair morto, vai ter que parcelar um pedacinho de terra para poder enterrar. Não é isso que a gente faz? Foi isso que essa mulher fez? O que vocês acham? Ela era sábia, queridos. Ela não aceitou que o sonho dela fosse enterrado. Sabe o que ela fez? Ela pegou aquele menino. A Bíblia não diz quantos anos aquele menino tinha. Mas assim, ontem o meu filho tem 10 anos, eu tentei pegar ele no colo, queridos, eu não aguentei não. Imagina essa mulher pegando um menino que, sei lá, devia ter seus 12, 14 anos, não sei quantos anos esse menino tinha. Diz a palavra do Senhor que ela sobe as escadas com aquele menino. Por que a gente sabe que ela sobe as escadas com o menino no braço? Porque ela tinha feito o quarto do profeta no andar de cima. Então ela pega aquele menino, ela não pede ajuda de ninguém. Ela carrega aquele menino no colo. Ela deita aquele menino na cama do profeta Eliseu e desce. Ela não vai providenciar o funeral. Ela não enterrou o filho dela. Ela não se revoltou com Deus. E ela não deixou a promessa de Deus sobre a vida dela morrer. Porque Deus havia dito para ela: eu vou te dar um filho. Queridos, nós não podemos deixar as promessas de Deus morrer sobre as nossas vidas. Ainda que seja a morte que queira nos separar dela. Se Deus tem promessa na sua vida, querido, e Ele tem, firma os seus pés sobre essa promessa e não deixa que as promessas de Deus sejam enterradas sobre a sua vida. Se você tem um sonho e o Senhor te concedeu um sonho, querido, não deixe o sonho de Deus ser enterrado. Se você tem promessa, não deixe a promessa de Deus morrer. Não deixe a promessa do Senhor desfalecer sobre a sua vida. Não, querido, recupere forças. Seja da onde for, pega a sua promessa no colo. Carrega ela para um lugar aonde você sabe que você pode esperar o agir de Deus acontecer. Amém. Foi isso que aquela mulher fez. A palavra do Senhor diz que
que ela chamou o marido dela, versículo 22, e disse assim: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou o marido: por que vais à presença do homem de Deus? Hoje não é festa de lua nova e também não é sábado. E ela disse: não faz mal. Ela chorou aqui? Ela se descabelou? Ela foi lá falando: nosso filho morreu. Ela falou assim: olha, eu preciso de um servo, eu preciso de uma jumenta, porque eu preciso correr para o encontro do homem de Deus. E o marido falou: mas por que você vai ao encontro do homem de Deus? Não é dia. Não é dia, né, de colocar a roupinha santa, de vir para o domingo e ir para o templo, atrás de onde está a palavra de Deus. Que é isso, mulher? Tá louca? Hoje não é dia. Ela vira para ele e fala assim: não faz mal, eu vou atrás do homem de Deus. Então, no versículo 24 diz que ela, ao albardar a jumenta, disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu disser para você. Partiu ela e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Queridos, uma mulher sábia, quando ela está com problemas, ela procura a palavra de Deus. Naquela época eles não tinham Bíblia, mas eles tinham o profeta. Então ela foi atrás do profeta para ouvir aquilo que Deus tinha a dizer para ela a respeito daquela situação que ela estava passando. Ela caminhou de jumento entre 25 e 50 quilômetros. Eu pesquisei, alguns estudos disseram 25, outros disseram 50 quilômetros. Não me importa exatamente quanto foi, mas essa mulher não mediu esforços para dizer, para ouvir dizer aquilo que Deus tinha para ela. E o Eliseu reconheceu que ela estava vindo de longe, então ele disse assim: olha, Geazi, corre até ela e veja o que aconteceu. Certamente o profeta estranhou: puxa, deve ter acontecido alguma coisa grave, não é dia dela vir aqui. Interessante é que o Eliseu, ele estava no Monte Carmelo. O que representa o Monte Carmelo, queridos? O Monte Carmelo representa um lugar de fé. O Monte Carmelo representa um lugar de oração. Eliseu estava no lugar de fé. Eliseu estava no monte, ele estava orando, ele estava buscando a Deus. E a sunamita vai buscar a Deus no monte de fé. Eu quero perguntar para você, se diante da sua dificuldade, você vai procurar o vizinho ou você vai procurar Deus? Se quando você está com dificuldade, quem é que você vai procurar? Quando você está passando por um problema, com quem é que você divide esse problema? Quem é? Para quem que você vai falar? Que palavra que você vai buscar? E aquela mulher foi para o monte. Ela foi buscar a palavra do Senhor. E quantos de nós temos preguiça de ir na vigília, não é mesmo? Nós estávamos lá na sexta-feira em pouquíssimos, mas o Senhor nos visitou de uma forma sobrenatural. Foi tremendo, queridos. Aí você fala assim: não vou não, porque tá frio, ou porque eu vou trabalhar amanhã, ou porque isso, ou porque aquilo, ou porque aquilo outro. Porque a gente fica colocando desculpa, né? E não vamos buscar a presença de Deus. Não que Deus só está lá no lugar que tem os cipós, não é isso, querido.
É porque se a gente quiser ser abençoado por Deus, existe um preço e nós precisamos pagar esse preço. Nós precisamos buscar a face do Senhor. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos buscar a Deus em oração, nós precisamos interceder. E Deus visita, queridos. Deus visita. Geazi, então, foi ao encontro daquela mulher e perguntou assim para ela: tá tudo bem com você? Tá tudo bem com o seu filho? Tá tudo bem com o seu marido? Ela virou para ele e disse assim: tudo bem. Por que ela não quis contar para o Geazi que o filho dela estava morto? Porque ela não quis compartilhar com alguém que não iria resolver o problema dela. Muitas vezes nós compartilhamos os nossos problemas com pessoas que não podem resolver os nossos problemas. E ela não quis compartilhar com Geazi, porque Geazi não iria resolver em nada o problema dela. Então ela pensou assim: para que eu vou ficar contando o que aconteceu? O meu negócio é com o homem de Deus. Uma mulher sábia não fica compartilhando os seus problemas aos quatro ventos. Ela sabe para quem ela fala e a hora que ela fala. A palavra do Senhor diz no versículo 27 que chegando ela pôs ao homem de Deus, pôs ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhe os pés. Então Geazi se chegou para arrancá-la, mas o homem de Deus disse: deixa-a, porque a alma dela está amargurada. E o Senhor me encobriu isso e não me revelou. Ele percebeu que havia algo errado com aquela mulher. Ainda que Deus não houvesse revelado para ele o que estava acontecendo, mas ele sabia que algo estava errado. Ela se coloca de joelhos então aos pés dele e começa a chorar. E ela vira para o profeta e disse assim: por acaso, meu senhor, eu te pedi algum filho? Eu não disse para você: não me enganes? Ela não ficou falando para o profeta: ai, profeta, meu filho morreu, aconteceu uma tragédia. Ela foi reta e direta, porque é uma mulher de fé, é uma mulher determinada, é uma mulher que tem opinião, é uma mulher que sabe o que ela quer e do que ela precisa. Então ela virou para ele e falou assim: eu te pedi algum filho? Eu não te falei para você não me enganar? Então o profeta disse para o Geazi, no versículo 29, cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Eliseu então diz: olha, Geazi, corre lá e coloca o meu bordão sobre o rosto do menino para que Deus faça um milagre. Vocês acham que a mãe aceitou? Ela falou: não, de jeito nenhum, Eliseu. De jeito nenhum. Ela falou assim: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não vou te deixar enquanto você não vier comigo. Eu não quero que você envie mensageiro nenhum, eu não quero intermediário nenhum, o meu negócio é com você. Foi através de você que Deus fez a promessa. Então é você que Deus vai usar para curar a vida do meu filho. Eu fico me lembrando de Moisés, quando o Senhor falou assim para ele: olha, Moisés, vai. Moisés falou assim: o que, Senhor? De jeito nenhum.
Se o Senhor não for comigo, se o Senhor não estiver comigo, eu não vou. E muitas vezes falta essa atitude nossa, queridos. A gente acha que a gente pode ir rompendo sem o Senhor, quando o nosso posicionamento deve ser: não, Senhor, se o Senhor não estiver comigo, eu não vou. Se o Senhor não for comigo, eu não arredo meu pé daqui, enquanto o Senhor não disser que vai comigo. Então, o que o Eliseu teve que fazer? Teve que ir, teve que seguir ela. Geazi, então, no versículo 31, diz que Geazi passou diante deles, pôs o bordão sobre o rosto do menino, mas nele não houve nenhum sinal de vida. Então ele voltou, se encontrou com Eliseu e lhe deu o aviso e disse: o menino não despertou. Por que Deus não fez o milagre através da vida do Geazi? Porque Geazi, queridos, não estava preparado ainda. Quantas vezes nós não permitimos que Geazis atravessem a nossa frente? Eu vou lá, eu vou fazer um milagre. Quantos Geazis não atravessam a nossa bênção? Quantas palavras faladas em nome do Senhor que não são do Senhor, queridos? Quantas profecias ministradas em nome do Senhor que não é o Senhor que está falando coisa nenhuma? São Geazis atravessando o nosso caminho. E nós temos que ter a sabedoria, o discernimento que a sunamita teve, porque ela sabia que, embora Geazi fosse servo do profeta, andasse junto com ele, ele não estava preparado para aquilo. Ainda que ele levasse o bordão do profeta e colocasse sobre a vida do menino, nada aconteceu, porque Geazi não estava preparado para aquilo, queridos. Não estava. Eu lembro de uma vez, esse episódio eu nunca vou esquecer na minha vida. Nós estávamos num culto de jovens e estávamos lá, glória a Deus, aleluia. De repente, amados, entrou uma mulher com o cabelo desse tamanho assim na igreja, sim. E aquela mulher arrastava, e aquela mulher, sabe, aquela mulher fez o ó do borogodó, endemoniada. E aí nós começamos, um falava sai, o outro falava queima, o outro falava está repreendido. Cada um falava uma coisa. E nós ficamos ali, irmãos, naquela luta. E ficamos naquela luta tentando expulsar aquele demônio. E a gente falava, sai, demônio. Aí o demônio falava assim pra gente, não saio, não saio. Aí eu desci numa sabedoria tremenda. Pegou a moto dele, baixou na casa do pastor que morava ali perto. Falou, pastor, vem acudir a gente, que a coisa está feia lá para nosso lado. Chega o pastor, quase que ele morre com desse correndo naquela moto, louco do jeito que ele era. Aí chega o pastor. O pastor chegou bem pertinho assim do ouvido da mulher. Falou assim, sai agora. Aí o demônio falou assim, eu não gosto de você. Ele falou, não, eu também não gosto de você. Sai agora. Saiu na hora, irmãos. Eu virei para o pastor e falei assim, pastor, eu estou com pecado, será? O que acontece? Que a gente repreendeu, acho que tinha dado umas 2 horas já, e o senhor chega e simplesmente fala, sai, o demônio sai. Nós não estávamos preparados, queridos, para aquilo. Nós não estávamos preparados.
Primeiro, porque um falava sai, o outro falava queima, o outro falava que estava repreendido. Então acho que o demônio não sabia quem que ele obedecia. Se sai, se está repreendido. A gente não falava a mesma língua. E nós não tínhamos a autoridade espiritual para aquilo. Então, às vezes, queridos, por mais boa intenção que a pessoa tenha, ela não tem autoridade espiritual suficiente para determinadas situações. O Geazi, embora ele fosse servo do Eliseu, ele não estava preparado para ressuscitar um menino que estava morto. E então, o que acontece? Diz o Senhor, na palavra, no versículo 32, que tendo o profeta chegado à casa, o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta sobre eles e orou ao Senhor. Então ele subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a boca dele, e os olhos sobre os olhos dele, e as mãos sobre as mãos dele, e estendeu-se sobre ele, e a carne do menino aqueceu. E então ele se levantou e andou no quarto, uma vez de lá para cá, e nada desse menino ressuscitar. Talvez Eliseu tenha pensado assim: puxa, mas será que realmente é da vontade de Deus ressuscitar esse menino? Mas ele pensou: não, eu prometi para essa mulher, conforme Deus colocou no meu coração, de que ela ia ser mãe. Eu vou tentar de novo. E Eliseu então, diz a palavra do Senhor, que tornou subir em cima do menino, e o menino então espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então ele chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, ele disse: toma aqui de volta o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou o seu filho e saiu. Queridos, uma mãe sábia jamais desiste do filho. Ainda que o filho esteja morto, ela não desiste dele. Essa mulher aqui, ela não estava desistindo, ela não estava lutando contra um filho malcriado, não era contra a droga que ela estava lutando, não era contra um filho desempregado, não era simplesmente uma doença, não era contra a prostituição que ela estava lutando, não era contra a homossexualidade que ela estava lutando. Quantas mães falam assim: ai, maldita a hora que eu tive esse filho, maldita a hora que essa criatura nasceu. Essa criatura nasceu só para me atormentar nessa terra. Queridos, a palavra do Senhor diz que os filhos, eles não são maldição, eles são bênçãos do Senhor na nossa vida. Os filhos, eles são herança de Deus sobre nós. Quantas mães falam assim: esse meu filho é uma peste, esse meu filho é um danado. Você sabe o que é danado, queridos? Você fica falando: ah, seu filho é danado, meu filho é danado. Danado é aquele que pertence ao diabo, é aquele que é dado ao diabo. Então, quando você fala assim: ah, meu filho é danado, você está falando assim: olha, meu filho pertence ao diabo. E o diabo, o que ele faz? Ele toma posse, ele fala: não, é mesmo. Então, jamais diga para o seu filho que ele é danado. Quantas mães falam: ai, que arrependimento, bendita a hora que essa criatura foi nascer do meu útero. Eu não gerei um filho, eu gerei um monstro. Mas por que existem monstros? Porque existem mães que desistiram. É muito difícil, queridos, a gente criar os nossos filhos hoje em dia, porque os nossos filhos, eles nasceram na época da tecnologia. A gente, quando era pequeno, ganhava um tênis por ano.
bamba, conga, não sei qual que é a sua época, que chute. Não sei se alguns são da época da alpargata. A gente ganhava um tênis por ano e a gente ficava feliz da vida com aquele tênis. Ganhava uma calça jeans por ano e era aquela calça jeans que a gente batia. Eu não sei vocês, eu, né? Batia aquela calça jeans ali o ano inteiro. Eu já contei aqui, amados, eu ia para a educação física, porque era um tênis por ano. Então eu tinha um bamba. Aí eu usei tanto meu bamba, que o meu bamba furou embaixo. Aí eu colocava um papelão, né? Aí o problema era quando chovia, que entrava água debaixo do bamba. Mas aí eu ia fazer educação física, eu ficava escondendo assim o pé, de um lado para o outro, para o meu bamba não aparecer. E eu era feliz da vida com o bamba furado. Hoje a gente vive numa geração consumista. A gente dá um tênis de 50, o filho quer um tênis de 500, porque o tênis de 500 é da Nike, é da Mizuno, então de 500 que é melhor. A gente vive numa geração totalmente diferente da geração que nós fomos criados. Os nossos brinquedos era a gente que fazia. Pegava lá umas coisas e brincava de casinha e era feliz da vida brincando de casinha com a caixa de fósforo. Hoje não. Hoje quanto mais a gente dá, mais a gente quer, mais eles querem. Se preocupam com coisas fúteis. Antigamente, para a gente fazer uma pesquisa, a gente tinha que ir na biblioteca municipal. Pegava 2 ônibus e ia para a biblioteca municipal e ficava lá copiando, copiava, até a mão quase cair, a gente ficava lá copiando. Hoje tem que fazer um trabalho, entra lá no Dr. Google, coloca o tema do trabalho, prontinho ali. O máximo trabalho que se dá é de olhar em 2, 3 sites. As informações chegam mais rápido. As coisas para eles são mais rápidas. E nós temos que acompanhar essa rapidez deles. Nós estávamos conversando na nossa célula sobre isso na quarta-feira, né, Valner? Que a gente precisa acompanhar a rapidez deles. Mas jamais colocar os nossos filhos como empecilhos, e sim como bênçãos de Deus para as nossas vidas. Quando aquele menino morreu, aquela mulher poderia ter ficado prostrada e dizendo: olha, agora minha vida acabou mesmo. Mas não, ela não perdeu a esperança, ela não deixou o sonho dela morrer, ela foi atrás do profeta, ela fez o profeta ir na casa dela, fez o profeta orar pelo filho dela até que o filho dela ressuscitasse. Querida, seu filho não está morto. Sua filha não está morta. Não desiste dele não, não desiste dela não. Ame seu filho, ame sua filha, lute por ele, lute por ela, não desista do seu sonho, até o fim, querido. Até o milagre acontecer. Amém. Busque a presença do Senhor. Vá diante de Deus e fale assim: Senhor, eu não aceito enterrar os meus sonhos. A palavra do Senhor diz que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tome posse dessa promessa, querida. Você que é mãe, tome posse dessa promessa do Senhor sobre a sua vida. Não enterre o seu filho estando o seu filho vivo. Muitas mães estão enterrando seus filhos vivos como se eles estivessem mortos, querido. Não enterre o seu filho. O seu filho é bênção. O seu filho não é maldição sobre a sua vida. Ainda que ele não seja a pessoa que você gostaria que ele fosse, ele é bênção de Deus para você. E um dia, se você tiver fé e agir com sabedoria da mesma forma como essa mulher sunamita agiu, o Senhor vai agir a favor de você e Ele vai restaurar o seu filho e toda a sua descendência, querida. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus e
tem mais, queridos. Às vezes você está achando que é só o filho da carne que eu estou falando. Não, queridos, não é só o filho carnal que eu estou dizendo. Às vezes o filho que você tem é uma promessa que o Senhor fez para você e você já desistiu dela, porque quiseram enterrar o seu tesouro, enterrar a promessa que o Senhor fez sobre a sua vida. Queridos, não promova o velório da sua promessa, não promova o enterro da sua promessa. Vá atrás da palavra do Senhor, busque a Deus em oração, vá para o Monte Carmelo e fala: Senhor, eu não arredo daqui enquanto o Senhor não fizer o milagre. Tenha fé, querido. Tenha fé, querida. Esse é o exemplo que essa sunamita deixa para nós. A primeira coisa que ela fez foi correr para Deus. Não desista do seu sonho porque ele dá trabalho. Não desista do seu filho, da sua filha, porque ela dá trabalho. Não desista da promessa de Deus para você. Não desista. Nada tira a bênção de Deus das nossas vidas, se nós não deixarmos. Nem a morte pode tirar a bênção de Deus sobre as nossas vidas, se nós não permitirmos.